Então não é que a gente não gosta de violência, a gente gosta de alguns tipos de violência, principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que estou ali, com uma violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui para ver o que vai dar. Qual que é o rolê, cara? O ser humano, e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o ser humano é nós somos grandes primatas, né? E nós temos uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Isso vai virar um Eu vou te dar um exemplo. A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC. Desde a época do Coliseu. Entendeu? Então não é que a gente repudia violência. A gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal. E a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara, exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento, a gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir. Filme terror. Olha que louco, cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta de alguns tipos de violência, principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali, com uma violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar. Entendeu? E outra coisa, o ser humano, o nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então, se eu estou andando no meio da Índia e eu estou usando uma camiseta do São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta do São Paulo, pronto. A gente tem algo em comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E, cara, é uma camiseta, é um símbolo. Aquilo não diz nada sobre o cara. A gente está atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara. E isso, às vezes, é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira. Que é um tecido com algumas cores, se você for olhar do ponto de vista literal. Essa capacidade de o ser humano conseguir criar grupos vem de vários circuitos do cérebro, mas um em especial, é de vários, mas um em especial chamado ocitocina. Tem um paper, aliás é Nora Volkow, o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina, Nora Volkow. É uma das grandes áreas, na área de pesquisa sobre adição com humanos. Tem um outro paper publicado na PNAS chamado Ocitocina promove etnocentrismo humano. É bem forte esse paper. Basicamente, se você der esse hormônio ocitocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então, um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino é exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano ele fica mais agressivo, menos altruísta, e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima. Então o cara detecta mais perigo. Mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Faz sentido.